Olá a todos, meu nome é Jean Paulo dos Santos Costa, sou aluno de IC, Iniciação Científica do PIBIC, e trabalho no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos, LabFise, que faz parte do Instituto Oswaldo Cruz, IOC, que se localiza na Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, no estado do Rio de Janeiro. Vou apresentar meu seminário virtual, o terceiro ciclo de seminários online, que é uma iniciativa do LabFIS de apresentações semanais de artigos e trabalhos científicos entre integrantes do laboratório. O meu artigo que selecionei foi Eficácia larvicida dos extratos de casca de limão doce contra cepas indianas de Anopheles stephensi e Aedes aegypti. Ele foi elaborado por pesquisadores indianos da Universidade de Delhi. Os objetivos do artigo é avaliar a ação larvicida da casca de limão doce, o Citrus limeta, em bioensaios utilizando dois solventes, hexano e éter de petróleo, em larvas de Anopheles stephensi e Aedes aegypti, e fazer uma análise da composição química dos extratos das cascas de limão doce. Escolhi este artigo pelos motivos que abordam com o meu trabalho no LabFISE, que é a ação larvicida com material vegetal, e também que, como atualmente estou realizando uma pesquisa bibliográfica sobre óleos cítrus, e até este artigo faz parte do conjunto de artigos pesquisados, achei interessante apresentar este estudo. E ainda mais diferente dos outros seminários que apresentei de óleos essenciais, este artigo vai além de só ter a Aedes aegypti, eles colocaram mais outra espécie e outros solventes. Então achei legal ver o resultado de outras formas de ensaios. Antes farei uma breve introdução. O Anopheles stephensi, esse mosquito da esquerda, é o principal vetor da malária. Tem grande incidência na Índia, onde mais de 1,2 bilhão de pessoas vivem em risco de malária. Nativo da Ásia, que se está espalhando pelo Oriente Médio e agora invadiu o Sudeste africano. Já o Aedes aegypti, este mosquito da direita, como muitos já conhecem, é um mosquito preto com listras brancas no tronco, na cabeça e nas pernas, e é menor do que os mosquitos comuns. É originário do Egito. A dispersão pelo mundo ocorreu da África, primeiro da costa leste do continente para as Américas, depois da costa oeste para a Ásia. É o principal vetor das arboviroses dengue, zika, chikungunya e também febre amarela, ciclo urbano. A malária é uma doença infecciosa febril aguda causada por protozoários transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles. No entanto, também pode ser transmitida pelo compartilhamento de seringas, transfusão de sangue ou até mesmo da mãe para o feto na gravidez. No Brasil, a maioria dos casos de malária se concentra na região amazônica. Após a picada do mosquito transmissor, parasita do gênero Plasmodium permanece incubado no corpo do indivíduo infectado por pelo menos uma semana. A seguir, surge um quadro clínico variável que inclui calafrios, febre alta no início contínua e depois com frequência de 3 em 3 dias, sudorese e dor de cabeça. Podem ocorrer também dor muscular, taquicardia, aumento do baço e por vezes delírio. Também existe uma chance em 10 de se desenvolver o que se chama de malária cerebral, responsável por cerca de 80% dos casos letais da doença. Na malária cerebral, além de febre, pode aparecer dor de cabeça, ligeira rigidez na nuca, perturbações sensoriais, desorientação, sonolência ou excitação, convulsões, vômitos, podendo o paciente chegar ao coma. O tratamento da malária visa eliminar o mais rapidamente possível o parasita da corrente sanguínea do indivíduo e deve ser iniciado o mais rapidamente possível.
Tratamento imediato com antimalárico até 24 horas após o início da febre é fundamental para prevenir as complicações. Já a dengue, zika, chikungunya, transmitidas pelo Aedes aegypti, essas três doenças são muito parecidas e podem ser confundidas. Entretanto, existem diferenças no quadro clínico que podem ajudar na distinção. A dengue, o primeiro sintoma da dengue é febre alta, entre 39 e 40 graus, tem início repentino e geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo, articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira no corpo. Pode haver perda de peso, náuseas e vômitos. A chikungunya, também de início súbito de febre, que pode ser alta, porém menor que no caso de dengue. Dor muscular nas articulações, essas são mais exuberantes que em dengue e zika. Dor de cabeça e erupção na pele. Os sinais costumam durar de 3 a 10 dias. A zika tem como principal sintoma as erupções na pele ou manchas vermelhas com coceira, febre baixa, ausência de febre, conjuntivite, olhos vermelhos, sem secreção, coceira, dor nas articulações, dor nos músculos, dor de cabeça. Normalmente os sintomas desaparecem após 3 a 7 dias. No geral, a dengue e chikungunya têm sintomas e sinais parecidos. Enquanto a dengue se destaca pelas dores no corpo, a chikungunya se destaca por dores e inchaço nas articulações. A zika se destaca por uma febre mais baixa, ausência de febre, e muitas manchas na pele, com coceira no corpo. O tratamento também é bem parecido. No caso de dengue e zika, o tratamento é de acordo com os sintomas e baseado no uso de paracetamol para febre e dor, sob orientação médica. Em relação ao chikungunya, além do uso de medicação para febre, paracetamol, também tem os anti-inflamatórios para controlar as dores articulares e é preciso fazer repouso absoluto e beber bastante líquido. Como ainda não tem vacinas para a maioria dessas doenças, muitas ainda estão em estudos e o controle de doenças transmitidas por esses mosquitos pode ser alcançado ou evitando que os mosquitos piquem a pessoa usando repelente ou eliminando os mosquitos com inseticidas orgânicos sintéticos. No entanto, o uso extensivo de inseticidas trouxe riscos ambientais e, além disso, o desenvolvimento de resistência fisiológica nas principais espécies de vetores. Com isso, houve uma necessidade de uma nova estratégia de controle vetorial, que não cause danos ao meio ambiente e seja eficaz contra a resistência dos mosquitos. O uso de materiais vegetais ou seus constituintes são uma solução que pode ajudar a superar esses problemas. Desenvolvimento de produtos ambientalmente amigáveis, com inseticidas de baixo custo, são essenciais para diversificar estratégias de controle. Por isso, os produtos vegetais são vistos como alternativas para o desenvolvimento de novas formas de controle. Os produtos vegetais podem ser obtidos de toda a planta ou de uma parte específica por extração com diferentes tipos de solventes, como metanol, cloroformo, hexano, etanol, éter de petróleo. Neste artigo foi utilizado um citrus. As frutas cítricas são uma das frutas comerciais mais importantes cultivadas em todos os continentes do mundo. Frutas cítricas são usadas principalmente por indústrias de processamento de suco, enquanto as cascas são consideradas resíduos. As cascas dos cítricos são ricas em nutrientes e contêm muitos metabólitos secundários. As plantas cítricas têm chamado a atenção de muitos pesquisadores e, portanto, extratos orgânicos ou óleos essenciais das folhas e cascas de frutas estão sendo testadas contra diferentes espécies de pragas de inseto, incluindo mosquitos.
Acho que provavelmente todo mundo já comeu alguma dessas frutas cítricas aí. Só a nível de curiosidade, a uva e morango também são frutas cítricas, eu não sabia. Para quem não sabia também, como eu agora sabe. Neste artigo foi utilizada a fruta cítrica limão doce ou citrus limeta, mais especificamente as cascas dessa fruta, que vamos conhecer agora. O citrus limeta ou limão doce é uma fruta pequena e redonda como o limão comum. Vem de uma árvore pequena de até 8 metros de altura, com galhos irregulares e casca relativamente lisa, cinza amarronzada. Frutos são ovais e verdes, amadurecendo ao amarelo, com polpa esverdeada. Como o nome de limão doce sugere, o sabor é doce e suave, mas o sabor do limão muda rapidamente em contato com ar e se torna amargo em poucos minutos, mas se bebido logo depois de ser espremido, o sabor é doce. O sabor é um pouco diferente do que a maioria dos cítricos devido à falta de acidez. Pode ser comparado à lima. Material e métodos. Os frutos de Citrus limeta foram recolhidos e trazidos para o laboratório em bolsas de polietilênio. As cascas foram separadas das frutas e foram bem lavadas com água da torneira, a fim de limpar a poeira ou quaisquer partículas presas a elas. As cascas foram observadas com cuidado totalmente para encontrar qualquer tipo de doença ou infecção, e se encontradas, essas cascas foram separadas e não usadas para experiência. As cascas selecionadas foram mantidas para secagem à sombra a temperatura ambiente de 27 graus por cerca de 20 dias, até que elas secaram completamente. As cascas secas foram moídas mecanicamente e peneiradas para obter pó fino. Os 15 gramas de cascas de frutas cítricas secas e em pó foram extraídas com 200 ml de hexano e éter de petróleo. Os extratos assim obtidos foram concentrados usando o evaporador a vácuo a 45 graus sob baixa pressão. Após a evaporação completa do solvente, o extrato concentrado foi coletado e armazenado em um refrigerador a 4 graus. Essas imagens aí são do próprio artigo, essas foram as frutas de limão doce utilizadas no trabalho, estão no artigo. Deste trabalho foi utilizado larvas em quarto estar. Os mosquitos Anopheles stephense e o Aedes aegypti são provenientes da região Delhi, na Índia. A colônia foi mantida em um insetário a 28 graus. Refeições periódicas de sangue foram fornecidas a mosquitos fêmeas para o ovo. Os ovos foram coletados em uma tigela e puderam eclodir em bandejas cheias de água clorada. As larvas foram alimentadas com uma mistura de fermento e biscoito para cães em pó e moídos. As pupas formadas eram recolhidas e transferidas para as gaiolas de tecido. Os ensaios foram realizados a 28 graus nas larvas Anopheles stephense e Aedes aegypti. No início do quarto instar de cada mosquito foram retirados em lotes de 20 e transferidos para uma jarra de vidro contendo 100 ml de água destilada. 4 réplicas foram realizadas simultaneamente para cada diluição, perfazendo um total de 80 larvas para cada concentração, e a mortalidade larval foi registrada num período de 24 horas. Neste artigo foram feitos 2 diferentes ensaios, um com éter de petróleo e outro hexano. Ambos os extratos foram submetidos a uma análise fitoquímica e foram identificados os componentes em cada extrato, que vamos ver daqui a pouco. Resultados. Aqui estão os resultados dos ensaios larvicidas.
verificado a eficiência do ensaio através das concentrações letais. Eu separei os dois vetores, Anopheles stephensi e do Aedes aegypti, achei mais fácil para falar. Segundo os artigos, os resultados provam e estabelecem a eficácia de ambos os extratos de casca de Citrus limeta contra as larvas do mosquito. Todos os tratamentos resultaram em mortalidade sem qualquer pulpa dentro de 24 horas. O Anopheles stephensi, conforme a tabela, apresentou uma LC50 de 132,45 ppm quando usado hexano e LC50 de 244,59 ppm quando utilizado éter de petróleo. O estudo relatou essa diferença, dizendo que um extrato foi um agente larvicida mais eficiente do que outro. E realmente, ao ver a tabela, foi necessário para o éter de petróleo ter quase o dobro de ppm para conseguir uma letalidade de 50% das larvas de Anopheles stephensi. E já em relação aos ensaios com a Aedes aegypti, não foi muito diferente. O extrato de hexano na LC50 foi de 96,15 ppm e já o éter de petróleo foi de 145,50 ppm. Em minha opinião, apesar do artigo ter dito que foram bons, eu sinceramente não achei, pois como eu utilizo o parâmetro de Dias e Moraes, que uma LC50 maior que 100 não é considerado produto ativo, só menor que 100 é ativo e menor que 50 é muito ativo. Então, no caso, para mim, só o extrato de hexano com Aedes aegypti pode ser considerado bom. E os outros todos tiveram resultado maior que 100, mas o estudo disse que foi boa a eficiência de todos. Esta aqui é a análise fitoquímica dos extratos da casca de Citrus limeta. Dos constituintes fitoquímicos foi encontrado a presença para o extrato de hexano, flavonoides e terpenoides, assim como também tem no extrato de éter de petróleo, só que além disso o extrato de éter de petróleo apresentou alcaloide. Discussão. O artigo diz que já foi comprovado de outros estudos científicos que vários tipos diferentes de citros já apresentam uma boa atividade larvicida. E precisamente o de limão foi o que teve melhor resultado. Também relata que os fitoquímicos desempenham um papel importante no programa de controle de mosquitos, que esteroides, alcaloides, terpenoides, saponinas, fenólicos estão associados a uma ampla gama de atividades biológicas, e que especificamente fenóis e sapopinas são descritos como eficazes no controle do mosquito Aedes aegypti. Além disso, já foi constatado que plantas com ação larvicida continham carboidratos, sapopinas, fitoesteróis, fenóis, flavonoides e taninos. Ainda mais, verificou-se que, tendo algum desses fitoquímicos ou junção de mais de um deles, pode ser que tenha contribuído para os bons resultados de ação larvicida. Desses fitoquímicos, no artigo foi identificada a presença de 2 fitoquímicos. Com isso, acredita que a ação larvicida no Anopheles stephensi e Aedes aegypti pode ser resultado desses fitoquímicos ou outros compostos não identificados. Conclusão.
Os resíduos das cascas de fruta, embora sejam perecíveis, ainda são um grande problema para as indústrias de processamento e causa poluição. Há uma maior atenção em trazer produtos úteis de resíduos, e resíduos cítricos não são exceções. Algo que também achei interessante deste artigo é que foi inovador ter encontrado nas cascas do limão doce algo que possa ser usado para o controle de mosquitos vetores de várias doenças. E com isso dá para fazer uma reciclagem das cascas de frutas, no caso cítricas, que muitas das vezes não são usadas e jogadas fora. Entretanto, o artigo ainda diz que é preciso fazer uma análise com compostos puros para ter uma conclusão final do trabalho. E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram.